Semana que vem eu tenho que ficar com ela. Se eu não ficar com ela, eu vou ficar com quem, pô? Oi, gente! Começou de novo, né? A segunda parte aí, né? Do conteúdo, né, gente? Bom, satisfação, felicidade de falar com vocês aí, né? De me relembrar dos tempos que eu estudei, né? Porque eu pesquisei e tentei entender como é que estava a cabeça no mundo naquela época de relacionamento, né? É uma felicidade falar até para vocês sobre esse conteúdo, né? Que possa ser útil para vocês, né? Mas vamos continuar aí a segunda parte, porque tem bastante tema interessante, bastante coisa interessante e que vocês têm que saber, tá? Das consequências que pode acontecer com você quando você pega uma mulher comprometida. Então vamos lá. Um dos temas que eu acabei estudando e vendo é a questão da doença sexual. Isso acontece, tá? De você se relacionar com uma pessoa, contrair uma doença sexual dessa pessoa e você ter problema de saúde, tá? Se você não sabe como está a saúde da pessoa, como anda a saúde da pessoa, você pode ter um problema de doença sexual. Eu me lembro, nos meus estudos, que eu acompanhei um caso, eu não sei dizer exatamente se foi ou a AIDS ou se foi HIV, tá? Mas eu sei que teve um caso que eu acompanhei nos meus estudos, que o marido ele se envolveu com um relacionamento fora do casamento com uma mulher e aí contraiu uma doença. Eu não sei se foi a AIDS ou HIV, tá, gente? Aí beleza, contraiu a doença e aí tocou a vida normalmente. Aí depois teve um relacionamento com a sua companheira, a sua esposa. E aí passou a doença para sua esposa. Como a mulher geralmente sempre é uma pessoa que gosta de cuidar da sua saúde, que gosta de prevenir a sua saúde, essas coisas, nos exames lá de rotina que ela fazia lá, ela descobriu que estava com HIV. Aí ela se perguntou na época, como é que eu posso estar com HIV se o meu marido não tem e nem eu tenho? E aí é aquilo que eu sempre estou falando, né? Barraco, né? Rolou um barraco, rolou uma confusão, né? Porque ela foi tirar satisfação com o marido, né? Foi tirar uma satisfação com o marido. E consequentemente, evidentemente, por quê? Porque ela contraiu uma doença por conta da pulada do marido. E provavelmente deve ter acabado o casamento, rompido, aquela coisa toda, mas vai ficar aquele problema da infidelidade. Então, tipo assim, você tem que estar consciente, e eu vou reforçar de novo aqui na segunda parte, que quando você parte para um relacionamento escondido, sem uma honestidade, você está assumindo vários tipos de riscos. E muitas vezes, quando você precisar do apoio, você talvez não vai ter. Você não vai ter. Você vai ficar sozinho. Isso aí é uma questão de instrução, de conhecimento que, infelizmente, a gente é tratado como uma mercadoria e a gente não consegue enxergar. Então, quando as coisas começam a dar errado, você vai ter muita dificuldade de ter apoio. Tá? Acontece vários casos aí de pessoas que têm relacionamento escondido, que contraem uma doença, pegam uma doença, e aí aquela enxurrada de lamentação pelas consequências que ela obteve daquele relacionamento. Então, isso é muito importante ser falado, tá, gente? Bom, vamos para o próximo tópico, que é muito importante falar. Mas antes de falar do próximo tópico, as doenças também não é só sexual, não. Você pode ter outro tipo de doença sem ser sexual. Tá? Existem doenças que são transmitidas sem a questão da relação sexual. E talvez ela não vai falar, não sabe, e você pode contrair. Embora eu botei o tópico em relação à questão de doença sexual, mas pode acontecer que outros tipos de doença você pode contrair. Beleza, gente? Então vamos lá. Esse aí é o mais problemático e quem sofre muito mais é a pessoa que vai trair, né? Geralmente, os problemas que a pessoa tem, muitos homens não querem lidar. Tem muitos homens que são cafajestes, canalha, não tá nem aí.
só quer usar, usufruir. Quando você se relaciona com uma pessoa comprometida, todos os problemas que ela tem e você tem, vocês vão ter que lidar. Tem a parte dos benefícios, tem as partes que são os estresses. E muitas vezes, para quem vai trair, os problemas que ela tem, por exemplo, problemas financeiros, que não consegue sustentar a casa, os problemas familiares, os problemas de convivência com a vizinhança, os problemas que ela tem, por exemplo, de lidar com as pessoas, tudo isso vai para você. Então, tipo assim, é uma parada muito complexa, né? Uma parada muito difícil de falar, porque às vezes o tesão fala maior do que o neurônio, né? O cérebro, né? Nosso, né? E coloca a gente numa situação de inimizade com muitas pessoas. Às vezes você pode ter um relacionamento e por esse relacionamento que você tem escondido, você pode ter inimizade com outra pessoa, porque ela não vai querer que você converse com uma outra pessoa. Rola muito uma parada de dominação, tanto da mulher e tanto do homem, de querer dominar você, entendeu? Ah, essa pessoa não me deu muito bem, não gosto dela. Então, tipo assim, você tem que estar consciente que os problemas dessas pessoas, de ambas as partes, de quem vai trair e de quem é traído, vai bater na sua porta. Vai bater na sua porta. E você, muitas vezes, você vai ter que lidar com essas questões. Você vai ter que lidar com essas questões. Questões essas que você talvez não estava nem mentalizando, né? Nem querendo que acontecesse. Na realidade, preparado, né? E que você vai se assustar. Entendeu? Então, quando você se relacionar com essa pessoa comprometida, os problemas dela vai bater a sua porta. E você vai ter que lidar com uma situação que você nem se preparou, nem se conscientizou. Às vezes, ela pode ter problema com o ex, entendeu? Que é super ciumento, que persegue ela. Pode ter problema, às vezes, com o patrão dela, entendeu? Então, todos os problemas que ela tem, ou que você tem, vocês vão ter que saber lidar. E às vezes são problemas assim muito horríveis de lidar, tá? Muito horrível de lidar. E aí a tua cabeça pode ficar pirocada, tá? Desculpa pela linguagem que eu falar. Você pode ficar perdido mesmo, você pode ficar sem saber o que fazer, porque são coisas que você não esperava, você só quer uma questão biológica. E aí, junto com a questão biológica, vem a bagagem, né? E é isso que você tem que ter consciente, entendeu? Quando a carne fala mais alto, isso acaba secando a gente, né? O nosso tesão, nosso prazer, isso acaba cegando a gente. Então é importante você ter essa consciência. E aí, eu já vi também várias vezes pessoas que estavam com dificuldade de pagar a casa própria, pessoas que estavam com dificuldade de fazer a sua estética, entendeu? Problemas relacionados financeiramente, né? Ou pessoas que são difíceis de lidar, entendeu? Então a parada é muito complexa, gente. Fazer as coisas escondido, você pode se levar a umas situações assim de pura opressão, tá? A parada é bastante complexa, tá? Então eu queria falar sobre esse tópico, que os problemas que ela tem, tanto financeiro, tanto de convivência, tanto de personalidade, tanto de administração, de ela administrar as coisas dela, de raciocínio, de pensamento, tudo isso vai bater na sua porta. E muitas vezes pode ser até empurrado para você resolver, né? Geralmente muitos homens, cai fora, linha da pipa, né? Então você tem que estar consciente dessas consequências. Vi muito. O próximo tópico, que é a questão de você romper a amizade com o companheiro dela. E até mesmo com as pessoas também, né? Gente, isso aí é uma parada que pega muito, gente. Pega muito, muito. Os problemas são adversos. São adversos. Às vezes você está se relacionando com uma pessoa que talvez você pode ter até uma amizade com essa pessoa, tá? Ou você tem uma certa aproximação. Quando for descoberto isso, tá? Você pode criar uma inimizade com essa pessoa.
Você pode criar uma inimizade com o filho dessas pessoas. Você pode criar uma inimizade com a mãe, com os parentes. É crime de guerra, tá, gente? A parada, na minha opinião, é séria. E isso pode até virar uma perseguição, tá? A pessoa difamar você, falar mal de você, viver criticando de você para outras pessoas e te prejudicar em outros relacionamentos que você tem com outras pessoas, tanto de homem com mulher ou até de convivência com as pessoas, nesse sentido, entendeu? As pessoas, como já falei, elas não gostam de ser enganadas, elas não gostam de ser ludibriadas. E a pessoa, ela fica braba, tá? A pessoa fica muito irritada, muito chateada. E uma dessas consequências é você criar uma inimizade. Eu já vi muito isso, tá? Muito mesmo, da pessoa fazer as coisas erradas, a pessoa se tornar, ter uma inimizade muito forte, difamar, entendeu? Meter o pau, sempre criticar as pessoas, e aí você fica numa situação que, como as pessoas são influenciadas, de ter inimizade com outras pessoas. Entendeu? Você tem uma inimizade com outras pessoas, mesmo que aquela pessoa não tem nada a ver com a sua situação, não tem participação nenhuma, não tem nenhum vínculo, não tem nenhuma questão consanguínea com aquela pessoa, e aquela pessoa também não gosta de você. Então, assim, são coisas assim drásticas, né, gente? Eu vou ser bem sincero com vocês, são coisas bem drásticas. E eu já vi isso. Eu já vi isso de pessoas ser traídas. Eu vi muito mais no aspecto de mulher. E a mulher que for traída fica com ódio do coração, né? Ficar com aquele pensamento de vingança, né? Dar o troco mesmo naquela que pegou o seu companheiro, né? No caso, né? Então, no aspecto de convivência de pessoas, você pode ter bastante problema, porque aquela pessoa pode viver te perseguindo, denigrindo a tua honra, a sua personalidade, e fazendo que outras pessoas possam ter uma visão errada de você, né? Que não tem nada a ver com o acontecimento. Assim, é uma parada muito louca, tá? Uma parada muito louca que eu tô falando pra vocês, mas isso aí pega pra caramba. E os problemas que pode trazer pra sua vida são gravíssimos, tá? Gravíssimos, 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 entendeu? E que se você não bater de frente, não argumentar, não falar para poder diminuir os danos, isso pode até prejudicar você na sua vida profissional, no seu dia a dia, porque a pessoa ela pega um cri-cri contra você danado. Danado. Entendeu? Então você também tem que ter essa consciência. Tanto do companheiro, da companheira, dos familiares, tá? Os familiares meter o pau em você, entendeu? Isso te prejudica muito, até para você arrumar um trabalho depois, por essa difamação, por essa perseguição. E até dos filhos. Os filhos podem ter um ódio de você ferrado, entendeu? Mesmo que você tenta se retratar ali, fica uma marca. Então tem certas coisas que as consequências são terríveis no meu ponto de vista, tá? Eu vi e presenciei, eu estou aqui para dar o testemunho para vocês, tá? De muitas coisas que estou falando para vocês, eu vi, presenciei e estou aqui para dar testemunho para vocês, tá?